Olá, estou de volta. Desta vez trago-vos um vídeo onde vos vou explicar como é que eu planeio as minhas próprias viagens. Juntos vamos enumerar passos e fases que eu considero muito importantes e que utilizo sempre quando estou a planear as minhas aventuras. Espero mesmo que este vídeo seja útil, só assim é que vale a pena. Acho mesmo que vai ser um vídeo muito especial, porque eu não quero que seja uma espécie de pesquisa rápida no Google, sabem? Quando nós queremos ver os passos importantes para marcar uma viagem e nos aparece sempre a mesma coisa em todas as páginas. Eu não quero que seja assim. Quero mesmo que seja algo tendo em conta a experiência que eu já tive e que seja algo que resulte de facto e que vos proporcione uma viagem melhor e mais económica. Portanto, vamos passar ao vídeo, aponta todas as dicas, guarda o vídeo para ver mais tarde e espero muito que vocês gostem. Para organizar este vídeo, eu decidi dividi-lo por etapas ou por passos e o primeiro passo, e também o mais óbvio, é definir para onde ir. Se vocês já sabem para que sítio querem ir, então este passo já está concluído. No entanto, se ainda estão indecisos ou abertos a outras opções, existem aspectos muito importantes a ter em conta nesta fase. Principalmente se for a vossa primeira viagem e estiverem também com algum receio do que vão encontrar, mas também pela razão económica. Quando nós planeamos as coisas e as prevemos, é sempre mais fácil depois de pouparmos dinheiro na prática. Uma coisa que eu tenho sempre em conta é a distância e as acessibilidades do aeroporto ao sítio onde vocês vão ficar hospedados ou do aeroporto ao centro da cidade. Por exemplo, se vocês estiverem indecisos entre uma cidade onde o aeroporto fica a 2 horas do centro e entre outra cidade onde o aeroporto fica a meia hora do centro, eu acho que sem dúvida vocês devem optar pelo destino onde o percurso não é tão complexo e não é tão longo. Por uma razão de ser a primeira viagem, se for o caso, e estarem um bocadinho receosos e com medo dos imprevistos que podem acontecer. Outro aspecto muito importante e muito relevante a ter em conta são as acessibilidades. Ou seja, antes de vocês viajarem para alguma cidade, para algum destino, vocês têm que saber como é que se vão movimentar na cidade. É muito mais fácil visitar uma cidade, principalmente se for a primeira vez, se essa cidade tiver boas acessibilidades, se for fácil andar de metro, se tiver várias opções e se não tiverem que estar sempre a trocar de transportes. Também há outras cidades que, por muito incríveis que sejam de visitar, não têm uma grande rede de transportes. Ou seja, muitas vezes vocês têm que alugar carro e isto é uma coisa que eu não aconselho para uma primeira viagem quando estamos a viajar para fora do país, porque mesmo que vocês saibam conduzir muito bem, difere sempre de cidade para cidade, vocês acabam por nunca conhecer totalmente a realidade daquele país e há países onde é bem confuso conduzir. Uma ferramenta que eu utilizo e que considero muito importante para quando vocês estão assim um bocadinho indecisos com o destino é o Google Flights. Vou-vos explicar aqui, passo a passo, como é que vocês podem consultar, mas basicamente o Google Flights permite-vos vocês fazerem uma pesquisa rápida e geral de todas as cidades, ou seja, vocês se tiverem uma data específica, vocês podem pôr lá a vossa data e ele pesquisa-os na Europa inteira, por exemplo, e aparece-vos o preço mais barato, ou seja, a cidade para a qual é mais económico viajar naquela data, e isso ajuda imenso, porque permite-vos ali fazer uma comparação de preços imediata. No entanto, se vocês não tiverem uma data específica ainda decidida para ir, o Google Flights é incrível também, porque tem uma opção que vos permite alargar a vossa busca e isso é muito bom mesmo, porque, por exemplo, vocês sabem que vão em junho, mas não sabem a data. Vocês podem selecionar o mês de junho, pôr o número de dias que têm disponíveis para visitar a cidade e ele vai-vos fazer uma pesquisa rápida de quando é que é mais barato, em que dias é que é mais barato visitar as cidades e fazer-vos também novamente uma comparação entre vários destinos. Se vocês não souberem um mês que têm disponível, podem pesquisar, por exemplo, nos próximos 6 meses qual vai ser a altura mais barata para viajar. Portanto, quando eu estou assim um bocadinho mais indecisa entre destinos, eu costumo recorrer ao Google Flights e ajuda-me sempre imenso, porque permite-me ver qual é o destino mais barato para viajar na altura que eu quero. Outro aspecto muito importante é vocês terem noção e anteciparem quantos dias é que vocês vão ter disponíveis para o vosso destino, para fazerem a vossa viagem, para também jogarem um bocadinho com esses dias e verem qual é o destino que mais se assemelha ao tempo que vocês têm disponível. Agora, a segunda etapa de todo este processo de planear uma viagem que eu considero muito importante é pesquisar testemunhos.
Isto muito antes de vocês comprarem os voos e de comprarem as estadias. Nesta fase, os testemunhos que eu vos aconselho a pesquisarem primeiro são os aeroportos disponíveis. Isto é muito importante porque há cidades onde existem vários aeroportos e principalmente para quem está a viajar pela primeira vez para aquele destino é importante perceberem qual é a melhor opção para vocês. Vou-vos dar um exemplo para perceberem melhor a situação. No caso de Londres, eles têm alguns aeroportos, já não me lembro ao certo do número, mas quando eu viajei para lá, o voo mais barato era para o aeroporto de Stansted, que é o aeroporto em Londres que recebe os voos da Ryanair. O voo era mesmo muito barato, já não me lembro ao certo do número, mas depois quando eu fui a ver não compensava tanto assim. Porquê? Ficava muito afastado do centro, acho que era cerca de 2 horas, e a nível de transportes ia-me ficar um bocadinho caro e também ia-me gastar imenso tempo, tendo em conta os dias que eu tinha disponíveis na cidade, então acabei por optar pelo aeroporto de Gatwick, que também não é o mais perto de Londres, mas ficava ali num equilíbrio. Algo que a pesquisa de testemunhos também nos permite fazer é comparar opções de transporte. Antes de eu viajar, pesquiso sempre qual é a forma mais económica de andar na cidade e também a forma que me favorece mais a mim. É muito importante porque às vezes em certas cidades, na maioria das cidades, existem muitas opções, existem muitos passos e é muito importante verem outros testemunhos. Foi mesmo assim que eu consegui poupar nas minhas viagens. Descobri passos que eu nem sabia que existiam, opções mais baratas para me deslocar na cidade, portanto é muito importante pesquisarem quanto a isso. O próximo passo é a pesquisa e a compra dos voos. Vou-vos explicar um bocadinho como é que eu faço todo este processo e que técnicas é que eu costumo utilizar para poupar mais e também para me organizar nas minhas viagens. Primeiramente, é muito importante vocês fazerem uma pesquisa geral para saberem mais ou menos com o que contar e mais ou menos os preços que costumam ser praticados para aquele destino. O que eu costumo fazer é, novamente, utilizar o Google Flights e eles têm lá uma opção onde vocês podem pesquisar as datas e o destino e ele mostra-vos todas as opções, todas as companhias aéreas que viajam para aquele destino. Este aspecto é muito importante porque desta forma vocês vão conseguir perceber que companhias aéreas é que viajam para aquele destino. Isto vai-vos permitir fazer uma primeira pesquisa e uma primeira organização e visão da viagem. Um aspecto também a ter em conta é ponderarem até que ponto vos compensa ir e voltar na mesma companhia aérea. Todas as viagens que eu fiz até agora eu fui e voltei em companhias aéreas diferentes, porque costuma não só ser mais barato, mas também por norma, os horários costumam coincidir mais com aquilo que eu quero para a minha viagem. Outra coisa muito importante mesmo a ter em conta são os horários dos voos. Porquê? Eu vou-vos dar um exemplo. Façam de conta que vocês vão a Barcelona 4 dias e, por acaso, encontram um voo super barato às 6 ou às 7 da manhã para vir embora no 4º dia. Em primeiro lugar, isso não vos vai compensar porque vocês não vão ter um 4º dia de férias, vocês vão de férias só 3 dias porque no último dia já vão estar com pressa de ir para o aeroporto, vão ter que sair de casa ainda de noite para aguardarem no aeroporto, portanto não vos vai compensar. O voo vai ser barato, sim, mas não vos vai permitir prolongar um bocadinho mais o último dia de férias. A outra razão é, vocês compram um voo por 10 euros para vir embora às 6 da manhã. No entanto, tiveram que pagar mais 70 euros por uma noite no hotel porque não iam ficar a dormir na rua. Se vocês virem bem de uma forma mais global, não vos vai compensar porque vocês estão a pagar mais uma noite, basicamente só vão dormir, acordar e ir embora. Portanto, acaba sempre por ficar mais caro. Por fim, outra razão é a razão da segurança. Eu não vos aconselho a andarem de madrugada em cidades que vocês não conhecem. De noite é sempre mais perigoso, não há tantos transportes, portanto, para mim, não faz sentido arriscar. Isso só aconteceu uma vez, que foi quando nós fomos de Paris para Roma, porque na altura, como íamos para outro destino, compensou-nos ir de madrugada para aproveitarmos o dia inteiro na outra cidade. No entanto, fomos de Uber. Eu não me arrisco mesmo nestas situações, a não ser que seja uma cidade onde eu me sinta extremamente segura. Por fim, outro aspecto a ter em conta dentro deste grande passo, que é a pesquisa e a compra dos voos, é pesquisar com antecedência. Isto parece um bocadinho aquilo que toda a gente diz, mas é mesmo verdade. Não quer dizer que os voos não estarão mais baratos se vocês comprarem uma semana antes de ir, por exemplo. Sim, às vezes os voos ficam mais baratos e compensa. No entanto, vocês pesquisarem com antecedência vai-vos permitir também assistirem um bocadinho à alteração de preços, informarem-se acerca da viagem, informarem-se acerca das diferentes opções que têm. Portanto, é algo que eu costumo fazer. Por norma, reservo os meus voos sempre 8 meses antes, já reservei com um ano de antecedência. Quando eu vejo que compensa, eu compro
e é desta forma que eu me organizo. O próximo passo é pesquisar devidamente e atentamente as estadias e os diferentes tipos e opções de alojamento que vocês têm disponíveis. Primeiro, eu acho que vocês devem fazer uma pesquisa, ver o que é que vos compensa mais, o que é que vos agrada mais. Eu, no meu caso, tento sempre encontrar um equilíbrio entre o conforto e o preço. Apesar de eu fazer viagens muito económicas, eu não vou para o mais barato, eu já fiquei em sítios mesmo com muitas condições e de forma económica. É tudo uma questão de pesquisa. Vai-vos ajudar imenso pesquisar em testemunhos, sem dúvida que é sempre nisto que eu me baseio quando estou a planear uma viagem, mas também é muito importante fazerem em sites que confiem e que vos façam uma pesquisa geral de tudo. O que eu costumo utilizar, na maior parte das vezes, é o Booking. É o meu site favorito para marcar os meus alojamentos, permite-vos nos filtros selecionarem várias opções, como por exemplo a distância do hotel ou do sítio onde vocês vão ficar ao centro da cidade. Também tem outra opção que vos permite selecionar até quanto é que vocês querem pagar por noite, por exemplo 50€ por noite, 100€ por noite. Vocês filtram essas opções e eles apresentam-vos as oportunidades e os alojamentos que têm disponíveis para vocês. Dentro do Booking, o que é muito importante para vocês decidirem uma boa estadia e um bom local para ficarem a dormir é sem dúvida verem os comentários e o feedback. É importante não darem atenção apenas aos comentários negativos, porque comentários negativos vai haver sempre. Em hotéis de 5 estrelas, em hotéis que funcionam incrivelmente bem, vai sempre haver comentários negativos. Ou seja, vocês devem tentar ler alguns comentários, perceber mais ou menos como é que o hotel está pontuado, perceber as más avaliações que foram dadas e porquê que foram dadas, porque depois também depende um bocadinho daquilo que vocês estão à procura. Portanto, isto é essencial. Algo que eu vos aconselho e que para mim é regra básica é, sem dúvida, vocês não comerem no alojamento. Não aluguem com pensão, com meia pensão. Isso nunca, arrisco-me a dizer, isso nunca compensa, a não ser que seja cá em Portugal. Às vezes cá em Portugal acaba por compensar um bocadinho. Assim vocês conseguem escolher onde comer, conseguem experimentar várias gastronomias, visitar sítios que vocês já ouviram falar muito e que ainda não tiveram a oportunidade, e acaba por ser sempre muito mais barato. Outra coisa é pequeno almoço no hotel. Compensa ou não compensa? Acho que sim, para algumas pessoas acaba por compensar e para algumas cidades acredito que compense. No entanto, eu nunca peço pequeno almoço no hotel porque eu gosto mesmo de sair, de tomar pequeno almoço a diferentes sítios, e também porque é muito mais barato. Normalmente vocês pagam 15€ por pessoa por pequeno almoço, e se vocês forem tomar o pequeno almoço a algum sítio, dificilmente chegará a esse valor. Então, agora, o último passo é fazer um roteiro da cidade. Isto é super importante para vocês conseguirem fazer uma viagem económica. Porquê? Porque se vocês se organizarem, se preverem os custos, se souberem onde vão comer, se souberem o que é que vão visitar, é muito mais fácil para vocês fazerem uma espécie de um budget e contarem mais ou menos com aquilo que vão gastar. Algo que eu considero super importante neste ponto e que eu faço sempre, sem exceção, é primeiro decidir os sítios que quero visitar e depois, antes de ir viajar, pesquisá-los no Google Maps e ver a distância entre todos os sítios. Para quê? Para desta forma conseguir agrupá-los por dia. Consigo perceber quais são os pontos que ficam mais perto uns dos outros e desta forma organizo os meus dias separadamente para visitar aquela cidade. Se nós não fizermos esta organização e se formos aos sítios sem um planeamento antes, acaba sempre por não correr muito bem, porque estamos a percorrer muitas mais distâncias, se calhar estamos num sítio, depois vamos ver outro e depois o sítio que vamos ver a seguir já era muito perto de um sítio onde já estivemos anteriormente. Outro aspecto que eu considero fundamental mesmo é vocês pesquisarem sítios gratuitos que podem visitar. Existem muitos sítios onde vocês, para entrar, não têm que pagar absolutamente nada e que conseguem ser ainda mais incríveis do que, às vezes, certos museus e certos sítios que nós visitamos e pagamos. Dou-vos o exemplo de Paris. Muita gente não sabe isto, mas se vocês tiverem até 23 anos, vocês não pagam quase nada em Paris. Por exemplo, se vocês quiserem ir ao Arco de Triunfo, não pagam o Museu do Louvre, pagam se quiserem subir à Torre Eiffel, mas têm um desconto, ou seja, é muito importante, e isto também se vai buscar um bocadinho aos testemunhos, vocês perceberem que sítios gratuitos é que vocês podem visitar. O museu mais incrível que eu já visitei em todas as minhas viagens foi completamente gratuito. Esse foi o Museu de História Natural em Londres. Vocês não pagam nada, independentemente da idade. À entrada eles perguntam se vocês querem contribuir para a manutenção do museu, mas é opcional e podem dar o valor que quiserem, um valor simbólico. Por fim, o que eu vos aconselho é escreverem o roteiro
de forma simples, obviamente, nas notas do telemóvel para se irem guiando. É o que eu faço sempre, não me oriento 100% por aquilo. Faço sempre isso porque isso permite-me orientar-me e organizar-me na minha própria viagem. Dou aqui por terminado este vídeo, espero que vos tenha ajudado, espero que tenha sido um vídeo útil e esclarecedor para o futuro e para as viagens que vocês com certeza ainda irão fazer. É super importante para mim ter o vosso apoio, ter o vosso feedback e perceber aquilo que vocês gostam de ver. Subscreve aqui o canal se ainda não o fizeste, ativa o sininho das notificações para ficares a par de todos os vídeos. Adeus e vemo-nos no próximo vídeo!